Hora de conversar com Mônica Bergamo. Bom, para quem acordou agora, saiu mais uma leva de nacionalidades que tiveram autorização para que seus cidadãos deixassem a faixa de Gaza. Havia lá americanos, havia italianos, mas não havia brasileiros. Os brasileiros continuam entre aqueles países cujos cidadãos ainda não receberam autorização para deixar a região, quem sabe amanhã. E aí a Mônica conversou com diplomatas do Itamaraty para saber se há ansiedade em relação a essa ausência de brasileiros pelo terceiro dia seguido. E aí, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Bom, ansiedade a gente tem, né? Todos têm, eles têm também, mas a diplomacia segue relativamente tranquila, até o ponto em que é possível, né, ficar tranquilo quando você tem um grupo de mais de 30 brasileiros sob seus cuidados num território que está sendo bombardeado implacavelmente por Israel. Mas a diplomacia segue relativamente tranquila com essa ausência dos brasileiros na lista de estrangeiros, Megali, porque o fato de palestinos que têm nacionalidade de países como a Alemanha, França e Inglaterra também não terem conseguido ainda autorização, num primeiro momento, de Israel para atravessar a fronteira, né, tranquilizou um pouco os diplomatas brasileiros. Por quê? Porque são 3 países aliados de Israel. Na verdade, os diplomatas citaram esses 3 países, mas há outros, né, que são aliados de Israel, e mesmo assim os cidadãos não entraram nas primeiras listas. Os alemães e os ingleses entraram hoje, né, mas não tinham entrado nas primeiras 2 listas. Os franceses ainda não entraram. Então, isso faz a diplomacia brasileira acreditar, ou querer acreditar, de que a escolha sobre quem vai entrar é aleatória, né, para determinados países, vai colocando aí os países e vai organizando essa fila de saída. Há uma desconfiança ainda de que, em relação aos cidadãos dos Estados Unidos, há, sim, uma maior facilidade. Hoje você vê a lista aí dos autorizados a deixar a faixa de Gaza. Dos 571 autorizados, 367 são norte-americanos. Então, muitos cidadãos norte-americanos que estão conseguindo deixar Gaza, enquanto outros países estão esperando. Mas há também outros países que são aliados e cujos cidadãos ainda não conseguiram entrar nessa lista. Portanto, no governo, entre autoridades em Brasília, há, né, um temor ou alguma desconfiança de que os brasileiros não estão sendo incluídos nas primeiras listas por causa das críticas muito contundentes, né, que o Lula tem feito aos bombardeios e às mortes de crianças nesse conflito terrível, sangrento, né? Ele chegou a usar, o Lula, a palavra genocídio para definir o que ocorre em Gaza. São críticas duras, mas ainda assim a diplomacia quer acreditar, diz querer acreditar, né, que as escolhas, a ordem dessa lista está sendo, com exceção dos cidadãos americanos, está sendo aleatória e vai entrando conforme aquilo vai sendo organizado. Vamos esperar, né, Megali? São 34 pessoas que estão sob os cuidados do governo brasileiro e que esperam essa autorização de Israel para sair de Gaza. São 24 brasileiros, são 7 palestinos em processo de imigração que já estavam com os documentos em andamento, e 3 palestinos familiares muito próximos dessas pessoas. Por exemplo, tem 2 jovens, 2 menores de idade, que perderam o pai, perderam a mãe morreu numa cirurgia em Gaza por falta de medicamentos para câncer. Não foi numa cirurgia, foi um tratamento de câncer que não tinha medicamento algum e a mãe morreu sem tratamento, e hoje elas estão sob os cuidados da avó. Essa avó não é brasileira, mas ela cuida das meninas, então ela foi incluída nessa lista. Apesar de não ser brasileira, ela é avó de 2 brasileiras, então ela, se forem autorizados os brasileiros a saírem, elas estão incluídas. Então é muita atenção, né, Megali? Porque você tem que providenciar comida para essas pessoas, tem que providenciar água, essas pessoas não têm a menor condição de tirar dinheiro, recursos de nenhum lugar. Então a embaixada assumiu os cuidados totais delas, alugou casas para que elas fiquem abrigadas. Então é meio que um pesadelo, né, que a diplomacia está vivendo ali, mas que está tentando cuidar direitinho desses brasileiros e esperando, aguardando aí a hora de que eles possam sair
e voltar imediatamente para o Brasil, Megali. E a gente vê que é muito pouca gente, né, no final das contas. São 500 pessoas por dia, por enquanto foram 1.500 pessoas que deixaram de Gaza dentro de um universo de 2 milhões de pessoas. Pega aí uma cidade de 2 milhões de pessoas, Manaus. É como se você retirasse de Manaus, o quê? 3 prédios de apartamentos, com 4 apartamentos por andar. Por aí. Ou seja, nada, né? Dentro do universo do que são 2 milhões de pessoas, né? Vai demorar nesse ritmo, vai demorar bastante tempo para que todos que desejam sair saiam de fato, Mônica. E quem não tem dupla nacionalidade vai ter que ficar e enfrentar esses dias tenebrosos, né? Que já têm sido tenebrosos, e uma situação que tende a piorar se de fato Israel não ouvir nenhum apelo para um cessar-fogo, para uma pausa humanitária, porque a gente vê os relatos, vários, diversos, centenas, de crianças que estão tomando água estragada, então, portanto, estão ficando doentes. Os hospitais, 1/3 dos hospitais estão fechados, sem funcionar, falta medicamento, falta anestesia, crianças sendo operadas sem anestesia, né, Megali? Enfim, cenas de horror, de terror, né, que a gente tem assistido. A gente sabe que Israel tem, a gente comentou aqui ontem, né, o cônsul de Israel em São Paulo dizendo que, mas a informação que sai de Gaza, ela é controlada pelo Hamas. Ela não é controlada pelo Hamas totalmente, porque a gente tem os próprios brasileiros enviando vídeos pra gente, quer dizer, a vida lá realmente, a população civil está sofrendo uma punição coletiva. Isso é inegável, não tem como negar, né? Quem está enviando vídeos para nós não são jornalistas palestinos ligados ao Hamas, e sim brasileiros inocentes tentando sair de lá, como eles, há milhões e milhões nesta condição. Mas quem não teve essa sorte de ter a dupla nacionalidade vai ter que ficar, né, Megali? Vai ter que ficar e apostar na sorte, né? Porque chega uma hora que é uma questão de sorte, né, Megali? Da bomba cair em cima da tua casa ou não, de você encontrar algum lugar que tem água ou não. Não é uma questão de esforço pessoal, não é uma questão de opção pessoal, é uma questão realmente de uma desgraça, né? De enfrentar uma desgraça na vida desse tamanho e tentar sair pelo menos vivo e depois tentar se recuperar de todos os traumas que uma situação dessa evidentemente traz pra gente, né, Megali? Que fica numa aflição enorme de ver essa situação. Imagine quem tá lá, que não tá pensando em mais nada, não sei sobreviver. E fora a desgraça lateral, que não se resume àquilo que está acontecendo na pequenina Gaza, mas sim ao aumento brutal dos casos de islamofobia e antissemitismo pelo mundo. Essa é a capa de hoje do Estadão. Brasil, Estados Unidos e União Europeia têm alta de casos de antissemitismo e islamofobia, confirmando com números aquilo que a gente já percebe, né? Enfim, pelas ruas e pelas conversas que a gente tem por aí. Nos Estados Unidos, os casos de antissemitismo cresceram 400% desde o início do conflito, enquanto ataques contra muçulmanos chegaram ao maior número registrado desde 2015. Mais de 770 queixas foram registradas pelo Conselho de Relações Islâmico-Americanas. As hostilidades também cresceram na Europa. Em países europeus, relatos de antissemitismo e islamofobia são constantes desde antes da guerra, mas se agravaram depois do dia 7. A França registrou quase 600 atos antissemitas, resultando em 332 pessoas presas. Aí o mesmo vale para a Alemanha, minha gente, Alemanha, onde houve registros de pessoas pichando estrelas de Davi em apartamentos e comércios judaicos, né? Lembra alguma coisa? Exatamente o que acontecia no Terceiro Reich. E aqui no Brasil, recentemente, uma família de afegãos foi agredida aos gritos de terroristas. Meu Deus do céu, são afegãos que estão fugindo do Talibã. Vieram parar no Brasil, um país com uma língua diferente, completamente diferente, porque estão fugindo de terroristas. E aí vem aqui e quase apanham, porque são confundidos com terroristas. É isso que está acontecendo. Mônica, um grande beijo pra você. Até amanhã nada, agora sim. Agora pode folgar, sextou até segunda-feira, Mônica. Até. Tchau. Até, gente. Até segunda. Tchau.